Fala galera, beleza? Vamos agora abordar a lei de tortura. Meu nome é Jonathan Joyce, se você não me conhece, eu sou professor especialista em preparação para concurso. Estou aqui para ministrar aula de lei de tortura para você. A lei importante cai aí em vários concursos de carreiras policiais, certamente vai ser cobrado aí no seu concurso. Então agora vamos trabalhar as nuances da lei de tortura, beleza? Então vamos lá, pessoal, coloca comigo aqui na tela e vamos tratar da lei de tortura, tá? Para você se situar aí, coloque então aí no seu material a lei número 9.455 de 1997, que é a lei que vai trazer a definição dos crimes de tortura, ok? E beleza. O que a Constituição vai falar? Ó, a Constituição Federal de 88 e a tortura. E nós temos aqui? Nós temos o seguinte, meus queridos. Nós temos aqui no artigo 5º, inciso 3º, a primeira determinação vai falar o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ok. A nossa Constituição também menciona que a tortura será considerada crime inafensável, insuscetível de graça ou anistia. Então, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. Então, reparem que a tortura é crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O indulto também não vai caber para a tortura, ok? Porque a tortura tem um status constitucional, ela ganhou um status constitucional, tendo em vista a sua previsão legal, ok? E aí a previsão constitucional carecia de uma lei, porque apesar de nós termos a previsão legal, aqui, deixa eu pegar, nós tínhamos a previsão constitucional, previsão constitucional. Carecia de uma lei para regulamentar isso. Por quê? Porque era uma norma de eficácia limitada. Eficácia limitada. Para dar força a esse normativo, para trazer aplicação prática a esse normativo, foi criada a lei de tortura. Mas reparem que a lei de tortura é de 97. A Constituição Federal de 88 previa o crime de tortura, sendo que a lei de tortura só vem em 97, ou seja, de 88 a 97, nós tínhamos ali uma lacuna. Você não tinha uma lei que tratava sobre tortura. E o que acontece, pessoal? O ECA, ele tinha um dispositivo ali, o ECA, ECO não, né, gente? ECO não. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trazia ali no seu artigo 230 o crime de submeter ali criança e adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, à tortura, sendo que esse dispositivo só se aplicava para crianças e adolescentes. As outras pessoas estavam ali desamparadas, você não tinha um normativo para tratar disso. E aí, o que acontece? Com o advento da lei de tortura em 97, o artigo 230 da lei do Estatuto, né, da Criança e Adolescente foi revogado. Hoje, tudo que trata de tortura se encontra na lei 9.455 de 97, ok? Então, um breve histórico aí da lei do ECA. E aqui, só um perdão, por favor, que o artigo era o artigo 233, não que mudasse muita coisa para a gente, mas para ficar direitinho aqui, artigo 233 do ECA encontra-se revogado, ok? O ECA, todos sabem que é de 1990, e aí, em 97, esse dispositivo foi revogado pela lei de tortura, beleza? Só para vocês poderem entender um pouco ali do dispositivo.
Vamos falar aqui, pessoal, sobre os tipos de tortura. Isso aqui é importante trazer para vocês, ó. Tipos de tortura. Nós temos, pessoal, a tortura com previsão ali no artigo 1º, né? A tortura genérica, a tortura castigo, tortura do preso e a tortura por omissão, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui nós temos no artigo 1º da Lei 9.455 de 97, nós temos aqui no inciso 1º a tortura genérica, ok? No inciso 2º, nós temos a tortura castigo. No 3º, nós vamos ter ali, então, no parágrafo 1º, nós vamos ter ali tortura do preso, e no parágrafo 2º, nós temos a tortura por omissão. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui que nós vamos ter na estrutura da lei, ok? A estrutura é essa. Eu vou trazer os dispositivos para vocês. Agora, vamos adentrar aqui nos pormenores. Primeiro, vamos falar aqui da tortura genérica, beleza? O que nós entendemos por tortura genérica? Pessoal, olha só o que fala o artigo 1º, inciso 1º. Constranger alguém com violência ou emprego, né? Violência ou grave ameaça. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Beleza, pessoal? Então, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí, quando ocorre a consumação desse crime? A consumação é um crime que cabe tentativa, tá? A consumação ocorre no momento do sofrimento, no momento da imposição do sofrimento. Então, cabe tentativa? Cabe. Vai que a pessoa não sofre. Mas a consumação ocorre nesse momento. Agora, reparem que eu tenho que ter objetivos, tá? Eu tenho que ter objetivos. Primeiro aqui, ó, eu vou causar esse sofrimento com o fim, objetivo, né? De obter informação, ok? Declaração ou confissão. Reparem agora, no final aqui, que pode ser da vítima ou terceira pessoa. Então, esse aqui é um primeiro objetivo. A tortura vai se enquadrar aqui nesse primeiro caso. Ok? Beleza, então essa violência pode ser empregada contra a própria vítima ou terceira pessoa. Eu posso torturar uma pessoa para que a vítima da tortura ali seriam duas pessoas, né? Seria a pessoa que está sofrendo a violência e uma outra pessoa que está sendo coagida a dar uma informação, uma declaração ou até mesmo a confissão de um crime. Beleza? Temos ainda também que essa violência ou grave ameaça, ela pode ser causada para provocar ação ou omissão criminosa. Aqui tem o seguinte, por quê? A pessoa que comete a tortura, ela comete o crime. E quem de fato comete o crime, vai lá e pega a arma, mata alguém, etc., não comete crime algum, porque essa pessoa é apenas objeto material do crime de outro. Outra pessoa comete o crime e ela nada mais é do que uma vítima dessa pessoa, beleza? Continuando. Por exemplo, o gerente de um banco que tem ali a família sendo torturada e aí ele é obrigado a entregar o dinheiro do banco. Olha, ele não há crime algum que ele esteja cometendo, ok? Não há crime algum. Quem vai ter cometido o crime é a pessoa ali que praticou a tortura com o objetivo de obter essa ação, né? Só toma cuidado que essa ação tem que ser de natureza criminosa. Por quê? Nós sabemos que as infrações penais, elas podem ser de duas naturezas. Elas podem ser de natureza criminosa ou contravenção.
ou contravencional, né? Como ele fala taxativamente que tem que ser crime, uma contravenção não estaria ali amparado, né, no crime de tortura. Então, não há crime de tortura caso seja para provocar a pessoa a cometer uma contravenção. Ora, Jorge, só se mudar isso aqui já muda o crime, não seria tortura? Não. Porque o objetivo não foi para cometer crime, e sim para cometer contravenção. Então não haveria o crime de tortura aqui. Poderia ser outro tipo penal, mas não tortura. Ok? Vamos lá, para finalizar aqui esse parágrafo primeiro aqui. Por fim, temos aqui a linha C, que vai falar que essa tortura foi praticada em razão de discriminação racial ou religiosa. Ok? Essa daqui, pessoal, que nós chamamos de tortura discriminatória, tortura preconceito, ok? E aí, pessoal, toma cuidado. Por quê? A tortura discriminatória, ela não abrangeria ali a discriminação relacionada à idade, ideologia, ok? Por quê? Porque tem que ser somente discriminação racial ou religiosa. Ela ficou travada aqui, ó. Então, raça ou religião. Não pode ir para outros tipos de preconceito, orientação sexual e etc. Beleza? Ok, pessoal. Vamos agora tratar de outro tipo de tortura, que é a tortura castigo. Uma modalidade bem conhecida, ok? Que as pessoas confundem muito com o crime de maus tratos. Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Opa, vem comigo aqui. Vamos tratar do próximo bloco. Agora, tortura, castigo. Beleza. Pessoal, o que vai falar a tortura, castigo? Vai falar o seguinte, no parágrafo primeiro, nós vimos ali, parágrafo primeiro, ou melhor, artigo primeiro, inciso segundo, vai falar sobre essa tortura, castigo. O que seria essa tortura, castigo? Seria o seguinte, quando você submete alguém, essa pessoa tem que estar sob sua guarda, poder ou autoridade, e aí nesse caso, por exemplo, a esposa não poderia, porque você não tem guarda, poder e autoridade sobre a esposa, né? Então, ela não poderia ser vítima desse crime. Então, submete alguém sob sua guarda, poder e autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça. E aí pega isso aqui, pessoal, grave ameaça, a intenso sofrimento. Intenso sofrimento físico ou mental. Beleza? E aí, esse sofrimento, ele é causado por quê? Ele é causado, vou até colocar em preto aqui, ó, como forma de aplicar castigo pessoal, ok? Ou outra medida preventiva. Pronto. É isso, pessoal. Vamos tentar entender, então. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá pontuar isso aqui. Dentro da tortura-castigo, a gente tem apenas a pessoa submetida à guarda, poder e autoridade como vítima. Então, é necessário que a pessoa esteja sob guarda, poder e autoridade do autor, ok? Só essa pessoa que está sob guarda, poder e autoridade, ela pode ser vítima, ok? Isso pode ser em relação a tutores, curadores, policial com uma pessoa presa. Então, temos esse caso aqui, que a pessoa que está sob guarda, poder e autoridade, ela se encontra ali como sujeito passivo do crime, ok? É claro que a tortura-castigo, ela não revogou o crime do artigo 36 do Código Penal, ok? Então, não confundir tortura-castigo, não confundir tortura-castigo com o crime de maus tratos. Crime de maus tratos com previsão ali no artigo 136 do Código Penal. Qual é a diferença? É que lá no Código Penal ele vai falar que expor a perigo a vida
ou a saúde de pessoa sob sua guarda, poder e autoridade, e aí com o fim de educação, tratamento, e aí você pode privar a pessoa de alimento, cuidados, sujeitar a trabalhos excessivos ou inadequados, abusando dos meios de correção e disciplina. Aqui ele vai falar que você vai maltratar abusando dos meios, abusando dos meios de correção e disciplina. Já na tortura-castigo, você tem essa palavrinha aqui que transforma tudo. Né? Intenso sofrimento físico-mental. Falou intenso sofrimento, é tortura, beleza? Olha, só para ficar mais fácil, nós temos aqui, quando é para aprofundar, eu gosto de aprofundar, não sou muito de ficar trazendo coisa à toa, mas o STJ, ele tem um entendimento do seguinte, o STJ, ele entende que no caso do Código Penal, no que tange aos maus-tratos, nós temos o seguinte, aqui, mudar de cor, botar a cor preta. Ele entende que para os maus-tratos é necessário que haja demonstração de que os castigos tenham por fim educação, ok? Castigo por objetivo, ou por objeto, né? A educação da vítima. Então a pessoa exagerou nisso, ok? Já a tortura, para o STJ, a tortura, ela vai ficar demonstrada, ou resta demonstrada, se ali haja prova da intenção de causar sofrimento físico ou mental. Prova, necessária, prova cabal da intenção deliberada. Opa, peraí, esse C aqui ficou, né? Intenção, tinha que parecer um SCC, da intenção, agora sim, deliberada, intenção deliberada de causar sofrimento, ou melhor, de causar intenso sofrimento, né? Sofrimento. E você tem que estar desvinculado da educação, ok? Desvinculado do objeto educação. Ou seja, a pessoa não quer educar nada, quer causar sofrimento de forma deliberada, causou sofrimento, isso é tortura. Se esse castigo for com o objetivo de educar, maus tratos. Beleza? Ok. Para finalizar, nós temos que só pode ser sujeito ativo do crime de tortura quem tem posse, guarda, né, poder e autoridade de outra pessoa. É necessário uma característica de sujeito ativo e passivo de ter guarda, poder e autoridade, e do sujeito passivo de submeter a guarda, poder e autoridade de alguém. Beleza? Ok, pessoal. Até aqui, beleza. Vamos fazer umas questões aí de prova para ver como isso já foi cobrado? Vamos então ver como isso aqui já foi cobrado em prova. Em cada um dos itens é apresentada uma situação hipotética, escrita de uma assertiva a ser julgada com base na Lei 9455 de 97. O agente penitenciário federal determinou que José é preso sob sua custódia, e aí, olha só, já começa a pegar as informações aqui. Ó. José é preso e está sob a custódia de um agente penitenciário. Então, ele está sob guarda, poder e autoridade, alguém que tem guarda, poder e autoridade. Permanece de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água, alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que tenha utilizado violência ou grave ameaça contra José. E aí, pessoal, essa questão aqui é uma questão bem tranquila, tá? A questão ali, aqui está correto, pessoal, porque tem uma pessoa sob guarda, poder e autoridade, submetida a sofrimento, mesmo que você aqui, nesse caso, você não tenha agredido essa pessoa, tá? Então, correto, crime de tortura, ok? Meus queridos, vamos fazer um breve intervalo, tá? Para o bloco poder não se estender muito. Voltamos para finalizar no próximo bloco. Valeu, abraço, pessoal! Fala, pessoal, voltando aí, continuando o nosso estudo aí de lei de tortura, agora para finalizar, vamos fazer mais questões
Vamos falar de um tema e trazer como ele foi cobrado em concursos anteriores, mas sem a gente perder tempo, vamos dar uma analisada aí agora na omissão. Beleza? Então vamos lá? Coloca aí. Tortura na modalidade omissiva ou tortura omissão, tortura omissiva. Ó, tortura omissiva, conhecida também como tortura imprópria ou atípica. Vamos estudar agora essa modalidade de tortura aí, dentro agora do nosso estudo da lei de tortura, beleza? Então aqui o agente ele comete tortura porque aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Reparem então que a pena não é a mesma pena do crime de tortura, ok? É uma pena bem menor, ok? Então o agente ele se omite. Olha só, o agente se omite. Beleza? Omite do dever de evitar o resultado ou não apurar a responsabilidade. Beleza? Então ele acaba consentindo. Ele acaba consentindo na tortura cometida por outro. Na tortura de outro. Ok? Vamos ver como é que isso já foi cobrado em prova, pessoal? Então vem cá, vamos ver como é que já foi cobrado em prova. À luz das disposições da Lei 94.55 de 97, que traz os crimes de tortura, de que a citada opção correta. O delegado, olha, repara que o delegado aqui, ele pode tanto ter um dever de apuração ou evitar. Opa. Evitar que a tortura ocorra. Beleza. Então vamos lá. O delegado que se omite, então aqui já deixa claro que é uma omissão, que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não impedindo que a tortura do preso, que este, né, melhor dizendo, que o agente torture o preso, que esteja sob sua guarda, incorre na pena mais branda que o aplicado ao torturador. Olha, apesar de ter uma divergência muito grande na doutrina quanto a isso, imagina que aqui você tem um delegado na sala dele e aqui você tem o agente em outra sala cometendo tortura. Então, torturador. Mas o delegado tinha ciência do que estava acontecendo aqui. Apesar dele não participar, ele tinha ciência, ele podia evitar, ele tinha o dever de evitar o resultado, ok? Nesse caso, então, a questão está certa, porque de fato a pena dele é mais branda. Repara nisso aqui, pessoal. Penas. Reparem nisso aqui. Opa, ficou uma porcaria, né? Aqui, botar um negócio mais bonitinho. Tá uma merda. Bom, apenas. Olha, como que nós temos aqui essa diferença? Ó, tortura do caput, pena de 2 a 8 anos de reclusão. Então, o agente torturador vai pegar essa pena aqui. No caso, tortura omissão, ou tortura imprópria, a pena é bem menor. A pena é bem menor. Detenção de 1 a 4 anos. Olha como é que a pena é bem menor aqui. É outra coisa, beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma pena bem mais baixa, ok?
que a pena do crime de tortura, ok? Beleza, pessoal. Visto isso, vamos agora falar da tortura qualificada pelo resultado, ok? Nós chamamos esse tipo de crime de crimes préter-dolosos, ou seja, eu tenho um dolo no antecedente e eu tenho culpa no consequente, ou seja, eu tenho culpa no resultado da conduta. Qual é o dolo? Torturar. Ok? E o resultado? O resultado pode ser uma lesão gravíssima, ok? Grave ou até a morte, ok? O resultado é culposo. Ó, morte, lesão. Seja grave ou gravíssimo. Beleza? Então vamos lá. Se o resultado da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Repare aqui que aumenta muito, ok? Por quê, pessoal? A tortura qualificada, ó, vamos lá, fazer algumas considerações aqui. Tortura qualificada é o que nós chamamos de préter-dolo. Préter-dolosa. Por quê? Porque eu tenho um resultado não desejado pelo agente, ok? A tortura, como eu já disse, tortura é dolosa, porém, mas o resultado qualificador, e esse resultado pode ser por lesão grave, gravíssima ou morte, vou colocar aqui, ó, morte, lesão grave, lesão gravíssima. Esse resultado aqui é um resultado que vai ocorrer por culpa. Ok? Então, se a tortura é dolosa, o resultado é culposo. Ok? Então, a gente tem o dolo de torturar, mas ele não pretende produzir o resultado qualificador, quais sejam as lesões graves, a morte ou a lesão gravíssima. Ele não tinha essa intenção. Ele queria torturar, mas ele não queria que esse resultado chegasse a acontecer. Ok? Agora, se por outro lado o agente tortura, mas ele tem o dolo, ele tem o objetivo de matar e usa a tortura para atingir esse resultado, aí nós temos o homicídio qualificado pela tortura. Então, a tortura qualificada é diversa do homicídio qualificado pela tortura. Por quê, pessoal? Aqui ele tem o dolo de matar. Mas ele vai matar como? Torturando. Aqui a pessoa morre, mas não foi por vontade. Aqui ela morre por vontade. E a tortura é só um meio empregado para obter o resultado. Beleza? Então, são situações diferentes. Vamos ver como é que isso aí já foi cobrado em prova também, para não ficar só nas minhas palavras. Eu odeio esse negócio de ficar falando. A gente tem que ver questão, né, pessoal? Vamos lá. O crime de tortura que resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima é punível conforme as penas previstas para esse delito, acrescida nas referentes ao delito de lesão corporal grave ou gravíssima. Olha, nós vemos que essa questão aqui está errada, tá? Não é a mesma pena, porque a tortura com resultado lesão corporal é qualificada. Então, nós sabemos que um crime qualificado é o que nós temos a mudança de pena base. E outra coisa, observação, não há concurso.
Não há concurso de crimes aqui. Eu só vou ter, ó, a pena da tortura. Tortura qualificada. Só isso. Não é um crime ali, não é um crime que vai ter ali o concurso entre crimes, tá bom? Beleza, até aqui tranquilo, pessoal? Acho que sim, até aqui a gente está desenrolando bem, acredito eu. Qualquer dúvida pode mandar aí. Vamos falar um pouquinho agora das causas de aumento de pena. Não confundam as causas de aumento de pena com as qualificadoras. Isso aqui é bem diferente. Por quê? Aqui não tem alteração de pena base. Eu vou acrescentar, ok? Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Então, acrescento na pena do crime de tortura 1/6 até 1/3, ok? Quais são os casos? Se o crime é cometido por agente público, se é contra criança, gestante, portador de necessidades especiais, né? Adolescente ou maior de 60, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Beleza? Então, reparem só nessas circunstâncias. Primeira coisa aqui, pessoal. Sujeito ativo. Sujeito ativo aqui, por exemplo, o agente público. Vou pegar aqui agente público. Sujeito ativo, agente público. É um caso. Nesse caso aqui, para que esse agente seja responsabilizado com aumento de pena, ele tem que estar no exercício da função, ok? Não basta ser agente público, tem que ser no exercício da função. Por exemplo, um policial em serviço. Então, tem que ser no exercício da função ou em razão dela. Em razão dela. Aí pode ter essa causa de aumento de pena. Nós temos também o aumento no caso do sujeito passivo, aquele que sofre a conduta criminosa. Aqui nós temos a vítima criança, ou seja, não tem 12 anos, 18 nada, né, pessoal? Não tem 12 anos ainda, porque se tiver 12 anos, já se torna adolescente, beleza? Então, criança ou adolescente. Menor. Opa. Aqui. 12 menos que 18, ok? Igual ou maior a 12, né? Menor que 18 anos, ok? Esse é o adolescente. Nós temos também gestante como vítima, né? E temos também maior de 60 anos ou portador de necessidades especiais. São os sujeitos passivos aqui que vão causar um aumento da pena se forem vítimas do crime. Vimos o sujeito ativo, né, que cometeu o crime terá um causa de aumento. E nós temos aqui também o meio de execução. Beleza. Qual é o meio de execução aqui, pessoal? Sequestro. Ok? Vai incluir também cárcere privado. Beleza? E extorsão mediante sequestro. Beleza? Extorsão mediante sequestro. Ok, esses são os casos aqui da vítima, né? Do meio de execução, que vão gerar ali aumento de pena. Como que isso já foi cobrado? Vamos lá, então. Deixa eu trocar aqui para a gente poder fazer a próxima questão. No que concerne aos crimes de tortura, julgo a seguinte afirmativa. No crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3. Cara, contra aqui, ó, sujeito
passivo. Cara, certinho que nós vimos aí, ó. Questão correta. Certinho que nós vimos aí na nossa aula. Beleza? Já caminhando um pouquinho para o final aqui, quero falar sobre os efeitos da condenação. Se liga nisso aqui, ó. A condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Meu querido, se o indivíduo foi condenado a 8 anos, ele vai ficar 16 em interdição. Ok? Beleza? Pessoal, reparem o seguinte. O efeito da condenação no caso da tortura, ele é um efeito automático, tá? Efeito automático. Ok? E não precisa nem ser motivado. Não tem que ter fundamentação expressa. Não carece ter fundamentação. Beleza? Então ele não precisa ser fundamentado. Ok. Basicamente é isso. Vamos ver como é que foi cobrado em prova? No concerne aos crimes de tortura, julgo a seguinte afirmação. A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença se termine e que a pena aplicada seja superior a 4 anos. Olha, questão aqui errada, tá? A perda do cargo é um efeito automático. E se não tiver na sentença, o MP deve entrar com embargos declaratórios, tá? Porque tem que constar ali a perda do cargo. Não tem que ter motivação expressa, mas tem que constar a perda do cargo. Beleza? Então, tá errado, porque a perda do cargo é um efeito automático. Vedações. Vamos ver aqui o que o artigo 1º, parágrafo 6º vai falar. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Vimos isso aí no comecinho da aula. Vamos lá, pessoal. O inafiançável, quando eu falo que um crime inafiançável, quer dizer que não é cabível a liberdade provisória mediante fiança. Beleza? Isso que quer dizer. Então, um crime inafiançável não cabe liberdade, confiança. Ok? O STF entende que ele é um crime inafiançável, imprescritível e vedado o indulto. Ok? Inafiançável, imprescritível e vedado o indulto aí, segundo o STF. Ok. Vamos ver aqui uma parte interessante da nossa aula já para finalizar, que é o regime de cumprimento de pena. Vez ou outra cai em prova. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese de tortura ou homicídio, então a lei deixa bem claro que esse crime não é nem equiparado aos hediondos, a tortura homicida, ela não é nem equiparada aos crimes hediondos, então não existe essa regra para tortura omissiva. Ele iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Beleza? Essa é a determinação da lei. A lei, de fato, fala isso. Acontece que o STF e o STJ entendem que esse início de pena é possível no aberto ou no semiaberto, porque violaria ali a individualização da pena. Então, aberto e semiaberto, possível. Mesmo a lei falando que não, o STF entende que é possível, sim, eu iniciar o regime de cumprimento de pena, tanto no regime aberto como no semiaberto. Ok? Tá. Vamos dar uma olhada aqui sobre a partezinha final aqui, que é interessante, que é o princípio da extraterritorialidade. Vai falar que
O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente local sujeito à jurisdição brasileira. Pessoal, esse princípio aqui, o princípio da extraterritorialidade, ele é um princípio que tem previsão lá no artigo 7º do nosso Código Penal, beleza? E ele vai prever a possibilidade de aplicar a lei brasileira ao crime quando o crime for previsto no estrangeiro e pode ser condicionado ou incondicionado. Então nós vamos ter algumas condições aqui, ok? E aí a lei de tortura ampliou o rol de crimes com extraterritorialidade. E é uma extraterritorialidade incondicionada. Feio aqui, mas vai ficar bonitinho. Incondicionada. Beleza? Então, o princípio da extraterritorialidade incondicionada é o que nós aplicamos ali na lei de tortura, ok? Então, a lei de tortura vai fazer o seguinte: aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Ó, aplica-se a lei de tortura quando o crime não tenha ainda, né? Aplica-se ainda tenha sido cometido no Brasil. Mas agora nós temos duas situações. Nós temos vítima brasileira ou local sujeito à jurisdição brasileira. Local sob jurisdição brasileira. Ok? Beleza. Pessoal, vamos ver algumas questões aí? Vamos lá, pessoal, vamos fazer algumas questões aqui. Vamos lá, questão 6. Com fundamento da legislação que define como tortura de tráfico de pessoas, julgo o item a seguir. Para que o cidadão seja processado e julgado por tortura, é prescindível. Prescindível. Pessoal, o que quer dizer prescindível? Prescindível é igual a desnecessário. Se liga nisso aqui, ó. Desnecessário ou não é necessário. Então leiam agora. Para que o cidadão seja processado por tortura, é desnecessário que esse crime deixe vestígios de ordem física. Correto, ele não tem que deixar vestígios, não há essa necessidade. Questão correta. Questão 7. Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente. Olha que interessante aqui, ó, deixa claro que o cara foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na lei de tortura. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Olha, questão interessante, tá? Como ele foi condenado a uma pena de 3 anos, você tinha que saber que ele vai ficar impedido pelo dobro. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, essa questão está correta. Beleza? Questão 8. Acerca do tráfico ilícito entorpecente, de ações de prevenção e repressão de delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade, delitos previstos na lei de tortura, julgo item que se segue. Situação hipotética. O cidadão penalmente imputável com emprego de extrema violência submeteu a pessoa homossexual a intenso sofrimento físico e mental, motivado unicamente por discriminação à orientação sexual da vítima. Orientação sexual da vítima. Tá, vamos lá. Assertiva. Nessa situação é incabível o enquadramento da conduta do autor no crime de tortura, em razão da discriminação que motivou a violência. E aí, pessoal? Cara, essa questão ela é bem interessante. Essa questão aqui é certa. E aí você pode falar, pô, Jorge, mas a lei lá de racismo agora inclui a questão de orientação sexual. Sim, mas para o crime de tortura, para que seja considerado ali a tortura discriminatória, é necessário que seja em razão de raça ou religião. Ok? Agora, se você falar comigo, pô, Jorge, a lei 7716 lá, que trata dos crimes de racismo, agora considera o enquadramento ali
da orientação sexual. Sim, mas aí seria uma analogia, concordam comigo? E a analogia é vedado em direito penal. Seria uma analogia. A gente estenderia essa lei aqui sem uma autorização. O STF não julgou ela, julgou a lei de racismo. Beleza? Então aqui nós manteríamos o entendimento da banca à época da questão. Isso, ao meu ver, tá? Manteríamos para não usar de analogia em mão parte. Beleza? Mas tem gente que defende essa corrente por conta da lei de racismo. Aí vai dizer o seguinte, pô, Jorge, mas o que acontece? Como ela vai entrar aqui na discriminação racial? Porque a lei 7716, se eu não estou enganado, de 97, vai falar dos crimes de racismo. Pô, mas ela também fala do racismo em questão de religião. Não precisava falar de racial ou religiosa. Ela só falava amparado na lei de racismo. Então, nesse caso, como ela menciona aqui racial e religião, eu entendo que não cabe extrapolar para homossexuais. Beleza? Então, questão correta. Beleza? Apesar de eu discordar, eu acho que poderia se aplicar tranquilamente usando o mesmo entendimento da lei de racismo. Mas isso é outro ponto. O gabarito é certo. Vamos lá. Questão 9. Com base na lei de tortura, vamos analisar o seguinte. Um servidor público federal no exercício da atividade carcerária colocou em perigo a saúde física de preso em virtude do excesso da imposição de disciplina, com a mera intenção de aplicar a medida educativa, sem lhe causar sofrimento. Nessa situação, o agente responderá pelo crime de tortura. Errado, ele não vai responder pelo crime de tortura, não. Por quê? Não houve sofrimento. Então, se não há sofrimento, sem intenção de causar sofrimento, não há tortura. Então, essa questão aqui está errada. Beleza? Para finalizar, questão 10. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio de prática de ato previsto em lei ou restante de medida legal, pratica crime. Olha, ele não está amparado por lei, pessoal. Toma cuidado, intermédio de prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal. Olha, se está previsto em lei, não tem como eu falar que é tortura. Beleza? Ok. Meus queridos, finalizamos aqui. Fizemos uma reviravolta no crime de tortura, vimos coisa pra caramba aí. Espero que tenha ajudado vocês. Voltamos com uma próxima lei. Tamo junto, forte abraço. Até a próxima. Valeu!